Sejam muito bem-vindos à 10ª aula do nosso curso, onde recriamos o jogo Knife Hit na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje estaremos programando o nosso painel final, já que no momento ele existe, mas nunca é ativado. Então, bora corrigir isso. E no caso, estaremos programando boa parte de suas funcionalidades através do script UI Manager, já que é através dele que controlamos os elementos da interface de usuário. Sabendo disso, abriremos este script e a primeira coisa que faremos é criar uma variável que servirá de referência a este painel. Então, do mesmo modo que temos uma variável que nos permite acessar o painel das espadas, teremos agora uma variável que nos permitirá acessar o painel final. Então, abaixo da variável imagem da espada, criaremos uma variável privada do tipo GameObject chamada painel final. E como queremos dar o seu valor através da aba Inspector, temos de utilizar o comando serialize field. Então, show de bola, já temos como acessar o painel final. Então, tudo que temos de fazer agora é ativá-lo. Então, o que faremos é descer o nosso script e abaixo do método atualizar imagem da espada, criaremos um novo método para ativar o painel. E ele também será público, já que estaremos acessando ele através do script Game Manager. Então, viremos aqui abaixo e criaremos um método público do tipo void chamado ativar painel final. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E como é que a gente faz para ativar um GameObject? Na verdade, é bem simples. Primeiramente, a gente acessa ele, e a gente faz isso com a variável painel final, e logo em seguida utiliza o comando .setActive. E dentro de seus parênteses, a gente coloca se quer ativar ou desativar. No caso, a palavra false significa falso, então a gente está desativando o GameObject. Já a palavra true significa verdadeiro, então a gente está ativando o GameObject. Então, o comando setActive, tudo o que ele faz é, aqui na Unity, selecionar o GameObject que a gente está acessando, vir na aba Inspector e marcar ou desmarcar essa caixinha. Pois quando ela está desmarcada, o objeto está desativado, e quando ela está marcada, ele está ativado. Então, a gente faz isso através desse comando aqui. No caso, vamos deixar como true, pois queremos ativá-lo, e por enquanto, isso é tudo que a gente tem que fazer. Pois sempre que esse método for chamado, taran, o painel será ativado. Então vamos agora chamar esse método de algum lugar. No caso, estaremos fazendo isso através do script Game Manager. Já que, se descermos até o final, veremos que temos duas situações onde queremos ativá-lo. Então queremos ativá-lo quando ganharmos a partida, ou seja, quando acertarmos todas as espadas, e também quando perdermos a partida. Então, quando a gente acertar uma espada em outra espada. Mais pra frente, estaremos lidando, em trocar o texto para vitória ou game over, dependendo da situação, mas no momento vamos apenas ativar. Então, na condição if do método quando atingir alvo, ao invés de simplesmente escrever ganhou, o que faremos é acessar o UI Manager através de sua instance e rodar o método ativar painel final. Isso é tudo que temos de fazer. Agora o painel já será ativado. Então façamos a mesma coisa aqui no quando atingir espada. Vamos remover o texto de perdeu e escrever UI Manager .instance .ativar painel final. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, agora já podemos testar o nosso sistema. Então vamos voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. Beleza, as alterações já foram lidas. Então o que temos de fazer é acessar o nosso GameObject do UI Manager e na aba Inspector dar um valor para a variável painel final. Então basta arrastar o painel final para cima desta variável. Show de bola! Agora, para que tudo possa funcionar certinho,
vamos selecionar o nosso painel final e desativá-lo, já que não queremos começar o jogo já tendo um game over. Então vamos clicar aqui no play e de início vamos tentar ganhar o jogo para ver se o painel é ativado, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aê! O painel foi ativado. Agora vamos tentar perder o jogo. Então vamos lá, vamos lançar uma espada aqui, outra aqui e... Aham! A espada bateu na outra espada e o painel foi ativado. Como podemos ver, ele está sendo ativado instantaneamente. Não é o que queremos, mais para frente estaremos adicionando um delay, né, para que ele demore um pouquinho mais. Desse jeito o jogador tem como entender o que aconteceu. Mas o que importa agora é que o painel está sendo ativado tanto na vitória quanto na derrota. Show de bola! Então o que faremos agora é alterar o texto, né? Já que não importa se a gente ganha ou perde, o nosso jogo sempre diz Game Over. O que, se você quiser, você pode deixar, pois ganhando ou perdendo o jogo acabou. Mas eu vou estar ensinando uma técnica para vocês aqui que é bem legal. No caso, ele mostra o texto de Game Over, vamos reativá-lo, porque é o texto que a gente deixou por padrão, mas dá para alterar isso através do código. Então o que faremos é voltar para o script UI Manager, e aqui, ao invés de simplesmente ativar o painel sem mais nem menos, façamos algumas modificações. No caso, ao chamarmos este método onde a gente ativa o painel, queremos verificar se a gente venceu ou perdeu a partida. E podemos fazer isso através de um parâmetro, que como vocês se lembram, os parâmetros são variáveis que criamos juntamente com os métodos. Então, aqui em cima a gente tem um parâmetro do tipo inteiro chamado espada atual, e a gente dá valor para este parâmetro ao chamar esse método. Então, aqui no ativar painel final, criaremos um parâmetro do tipo bool chamado venceu. Então, sempre que a gente chamar esse método, falaremos se a gente venceu ou não. E aí, dependendo deste valor, a gente vai trocar o texto para vitória ou game over. E mais para frente, tocaremos a música de venceu ou perdeu. Então, antes de ativar o nosso painel, podemos criar uma condição if e verificar se a variável venceu é igual a verdadeira. Que lembrando, a gente pode escrever igual a true ou apenas o nome da variável. Pois quando a gente verifica o nome da variável que é do tipo bool, automaticamente verifica se é igual a verdadeira. Então, se for igual a verdadeira, queremos alterar o texto, né, para vitória. No else, que é o caso contrário, queremos alterar o texto para derrota. Só que de momento não temos como alterar o seu texto, né? Precisamos de algum jeito acessá-lo. E faremos isso através de uma nova variável. Então, abaixo de painel final, criaremos mais uma variável privada, desta vez do tipo text, chamada texto do resultado. E como precisamos que ela apareça na ABInspector, utilizaremos o serialize field. E era do tipo text, porque é uma referência realmente ao componente de texto. Mas nós só podemos utilizar o tipo text aqui no nosso código, porque declaramos aqui em cima que estamos utilizando o comando de interface de usuário. Então, se por algum motivo no seu código, né, nos seus jogos, não estiver conseguindo usar o tipo text, provavelmente é porque não importou esses comandos. Então, feito isso, vamos descer o nosso script e agora programar as nossas condições, né? Então, se a gente de fato venceu, o que queremos fazer é acessar o texto do resultado e ponto text. Desse jeito a gente de fato acessa o seu texto. Porque o que acontece é o seguinte. Voltando aqui na Unity e selecionando o texto do resultado, a gente pode ver aqui no ABInspector que nós temos diversos componentes. A gente tem o Rect Transform, Canvas Renderer, Text, Outline e Shadow. Então, por mais que a variável seja do tipo text, isso não faz com que automaticamente acessemos o seu campo de texto. Não, a gente está simplesmente acessando o componente text. Mas se quisermos acessar o seu campo de texto, a gente coloca o ponto text, que é o que faz com que altere esse valor aqui.
Então a gente acessa o texto de resultado, .text e dá um novo valor. Aqui eu simplesmente escreverei entre aspas duplas, já que é uma string, vitória. Ah, show de bola. Então desse jeito a gente escreve que venceu, mas como é que a gente escreve game over? Basicamente do mesmo jeito, apenas altera o valor. Então aqui vai um pequeno desafio. Se já sabe como fazer isso, pause a aula agora e faça já. Caso não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Então, se a condição if roda quando a gente vence, a condição else roda quando a gente perde. Então aqui tudo que temos de fazer é acessar a variável texto do resultado, .text, e dar o valor de game over. Vou só verificar aqui se a gente escreveu junto ou separado. A gente escreveu separado. Então a gente coloca game over e ponto e vírgula. E beleza, esse é tudo que temos de fazer. Porque agora, se a gente venceu, vai dar vitória, se perdeu, vai dar game over. E somente depois de alterar esses textos, a gente vai ativar o painel. Ah, show de bola! Só que agora que temos um parâmetro, precisamos dar um valor para ele, né? Então, aqui no script do Game Manager, ao invés de simplesmente ativar o painel sem mais nem menos, temos de dentro dos seus parênteses dar o valor de verdadeiro com true ou de falso. No caso, nessa condição if, ela roda quando a gente atinge todas as espadas, né? Então a gente de fato venceu a partida. Então a gente coloca true, porém, aqui no quando atingir espada, significa que a gente perdeu a partida. Então o que faremos é passar o valor de false. E beleza, show de bola. Agora aparecerá o texto de vitória ou de game over. Vamos testar? A gente volta para Unity e aperta Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora o que precisamos fazer é selecionar o UI Manager e dar um valor para a variável texto do resultado. Então a gente acessa aqui o texto do resultado e arrasta para esta variável. Show de bola, agora tudo pode funcionar certinho. Tudo que temos de fazer é desativar o painel final. E eu sei, galera, que de início esse lance de ficar acessando um único componente de texto e modificando o seu valor através de um parâmetro pode parecer um pouco confuso, mas podem ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês entenderão. E também verão como esse lance de parâmetros é extremamente útil, porque você consegue ter um método muito mais flexível. Então, vamos clicar aqui no play e de início vamos tentar acertar tudo, né? Vamos jogar uma espada, 2, 3 e virou repentinamente. Perdemos, mas a gente viu que o texto game over funciona. Ah, da hora, da hora. Mas o que queremos é ver o texto de vitória. Então vamos aqui, aqui e aqui. Oh, até que foi fácil. E acertamos aqui, ó. E agora aparece escrito vitória. Show de bola. Então, nosso painel final está funcionando, ele altera o texto, beleza, maravilha. Mas, galera, vocês podem ver que o painel ele é ativado meio que instantaneamente. O que, por si só, não tem muito problema, né? Porque ele está funcionando. Mas o jogador fica meio sem entender o que está acontecendo, ó. Oh, nossa, a espada encostou na outra, o jogo bugou, o que aconteceu? Então, o que faremos agora é adicionar um pequeno delay, né? Um pequeno atraso na ativação deste painel. Mas antes disso, virei aqui no nosso script UI Manager e rapidamente no método Start eu vou simplesmente desativar o painel final. Desse jeito a gente não tem que ficar desativando ele o tempo inteiro na ABinspector. Então a gente simplesmente acessa o painel final, .setActive e dá o valor de falso. Então de início o painel começará desativado. Show de bola! Mas como é que a gente adiciona este atraso, galera? No caso, estaremos adicionando ele através do Game Manager, já que é através dele, né, que a gente ativa para a vitória ou para a derrota. E no caso, precisamos, antes de mais nada, de um tempo, né, que a gente diz para a Unity quantos segundos ela tem que esperar antes de ativar o painel. Então, podemos subir aqui o nosso script e abaixo da variável posição inicial da espada, podemos criar uma nova variável privada
do tipo float chamada tempo para ativar painel final. E como valor inicial, podemos testar de 2F. Então, de início, estaremos esperando 2 segundinhos. E como queremos que esse valor apareça na aba Inspector, né? Para testar melhor, utilizaremos o Serialize Field. Ah, show de bola. Agora que já temos essa variável, podemos utilizá-la. Então, como é que a gente faz para adicionar este atraso? No caso, a linguagem C#, que é a linguagem que utilizamos aqui na Unity, nos oferece uma coisinha muito legal chamada coroutine. E no caso, uma coroutine é um pedaço de código que roda num tempo independente do resto do código. Eu sei que só falando pode parecer coisa de outro mundo, mas é basicamente um método, como qualquer outro que temos aqui, mas que nós conseguimos pedir para que o computador espere alguns segundos antes de rodar a próxima linha. Já que os nossos métodos rodam uma linha, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, sem esperar nada. Ele roda tudo numa tacada só. Então, através da coroutine, a gente consegue falar: opa, calma lá, dá uma pausa, vamos na paz. Eu sei que só falando pode parecer confuso, então vamos de fato criá-la. Então, o que podemos fazer é descer um pouco o nosso script e abaixo do método quando atingir espada, podemos digitar o seguinte: private e maiúsculos numerator, tudo minúsculo. Agora a gente escolhe o seu nome, que no caso é ativar painel final, e podemos colocar coroutine para indicar que realmente é uma coroutine. E aqui podemos utilizar o mesmo parâmetro que usamos anteriormente, né? Que é uma variável do tipo bool chamada venceu. Já a gente confere como isso vai funcionar. Então, ao invés de colocar a palavrinha void, a gente coloca a palavrinha enumerator. Isso nos permite fazer com que os nossos comandos esperem um tempinho antes de serem executados. Então, para de fato dizer que tem que esperar alguns segundos, utilizaremos uma linha de código que pode parecer alienígena, mas a gente vai conferir como que ela funciona. Tendo isso em mente, digitaremos huge return new wait for seconds. Abre e fecha parênteses. Então temos essa linha alienígena, mas que é bem simples, ó. A palavrinha huge significa espere, aguarde. Então aqui a gente está aguardando alguma coisa. Então return new está dizendo que temos de aguardar uma nova coisa, que no caso é uma quantidade de segundos. Então wait for seconds é espere por segundos. E quantos segundos a gente espera é o quanto a gente coloca aqui nos parênteses. Então essa linha aqui vai literalmente esperar essa quantidade de segundos se passar antes de ler a próxima linha. Eu sei, de início é bem confuso, mas coroutines a gente vai utilizando e vai aprendendo. Então aqui a gente poderia colocar 1 ou 2, mas acabamos de criar uma variável para isso, que no caso se chama tempo para ativar painel final. E no final, ponto e vírgula. Então, depois que esperar esta quantidade de segundos, que no momento é 2, o que podemos fazer é agora sim ativar o nosso painel. Então a gente acessa o UI Manager através de sua instance e roda o método ativar painel final. E como temos de dar um valor para ele, seja de falso ou verdadeiro, utilizaremos o valor recebido por este parâmetro, que tem o mesmo nome de venceu. Então a gente coloca o venceu. E caso você esteja se perguntando o porquê que a gente está passando o parâmetro aqui para depois passar para cá, o motivo é bem simples. Porque agora nós não simplesmente chamaremos, né, o UI Manager através da condição if e desse método. Não, estaremos acessando esta coroutine para que possamos esperar alguns segundos. Então a gente vai chamar esta coroutine, dando o valor de verdadeiro ou falso para este parâmetro, e pegaremos o valor de verdadeiro ou falso deste parâmetro e passaremos para o parâmetro de fato do ativar painel final. E pegando esse parâmetro, aqui
nós estaremos escrevendo vitória ou game over. Parece ser uma longa trajetória, mas você passar um parâmetro para outro é uma coisa bem comum e, como a gente pode ver, é bem fácil de se fazer, né? Pode até utilizar o mesmo nome, que não tem problema não. Então agora que criamos a coroutine, precisamos ativá-la. Só que a gente faz isso de um jeito um pouquinho diferente, né? Ó, aqui é onde a gente ganha o jogo. Ao invés de simplesmente digitar o nome, né, do ativar painel coroutine, o que temos de fazer é utilizar o comando start coroutine. Então agora a gente está iniciando uma coroutine. Então o que temos de fazer primeiramente é passar o seu nome e depois um valor para o seu parâmetro. E aqui a gente passa de um jeito meio esquisito, porque a gente passa com uma string, né? E agora sim é o momento que é válido copiar e colar. Na programação, principalmente quando está aprendendo, eu recomendo que você não copie e cole códigos, porque quanto mais você escreve, né, mais você aprende. Mas no caso aqui a gente não está aprendendo a digitar o nome da coroutine. A gente quer simplesmente acessá-la diretamente. E você digitar letra por letra pode ser que acabe errando. Então a gente vai selecionar o nome inteirinho da nossa coroutine, apertar Ctrl C para copiar, e dentro das aspas duplas a gente aperta Ctrl V para colar. Esta é uma situação válida para copiar e colar códigos. Então a gente está acessando esta coroutine e iniciando-a. Então, para dar o valor de verdadeiro ou falso, né, para o seu parâmetro, a gente coloca uma vírgula depois das aspas duplas e coloca true, já que a gente acabou de vencer a partida. Então fizemos isso aqui para ativar na vitória, façamos o mesmo para ativar na derrota. Então vamos digitar o start coroutine e ativar o nosso painel final coroutine. Então também colar aqui. Só que dessa vez passemos o valor de falso. Ah, show de bola! Então beleza, agora sempre que a gente perder ou ganhar a partida, a gente vai iniciar a coroutine. E quando isso acontecer, a Unity vai esperar alguns segundinhos, enquanto a gente definir essa variável, e somente então vai ativar o painel. Ah, bem legal, diz aí. Então vamos voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. Mais para frente estaremos adicionando, né, alguns headers no nosso código para deixá-lo mais organizado, mas de momento vamos testar. A gente pode até deixar o painel final ativado, porque a gente configurou para que ele fosse desativado no início da partida. Então clicaremos no play. E agora se não vejamos, ó. Ah, já começa desativado, show de bola. E agora vamos tentar ganhar ou perder. Ah, olha só, o jogo espera 2 segundos antes de ativar o painel. Show de bola. E o mesmo deve acontecer quando a gente ganhar, pois utilizamos literalmente a mesma linha de código. Vamos lá. Não! Ah! Nossa, cara, esse jogo é da hora por causa disso. Você acha que tá ganhando, aí você vai lá e perde. Então vamos lá. Pá, 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 pá. Ah, meu Deus do céu! Vamos lá, se eu não conseguir agora, eu corto pra quando eu conseguir. Eu poderia simplesmente diminuir a quantidade de espadas disponíveis pra testar? Poderia. Mas aí não teria a graça de ver eu perdendo o tempo inteiro, né? E justamente, né? Aí o que a gente pode fazer é selecionar o Game Manager e diminuir para uma espada disponível. Oh, trapaceando aqui, hein, véi. Vamos lá então, acertar uma espada. Olha só que legal, nosso sistema flexível mostra apenas uma. Aê, acertamos! E agora, 2 segundos depois, aparece vitória. Show de bola. Agora vamos voltar espadas disponíveis para 7. Então, temos aqui o nosso sistema funcionando perfeitamente, que você pode ter o valor de 2, né? Para esperar 2 segundos, ou mais ou menos, né? Você que escolhe. Então, o que faremos agora é vir em File e depois em Save para salvar o progresso dessa aula, já que na próxima aula estaremos programando os botões de reiniciar e sair, e mais para frente adicionando músicas e efeitos sonoros, o que será bem legal. Então, galera, faço agora o momento jabá das nossas aulas, que lembrando que além dos cursos gratuitos que temos no canal, também temos cursos publicados da Udemy, cursos esses que são de acesso vitalício, ou seja, pagou uma vez é seu para sempre e te dão um certificado no final. Neste curso aqui criamos um jogo de luta de rua, o famoso gênero Beat It Up. Tem mais de 14 horas de conteúdo, 70 aulas, tá muito bom.
Também temos um curso onde criamos um jogo de plataforma 2D e um jogo FPS retrô. E se você curte criação de jogos, mas prefere utilizar a Godot, você também pode fazer isso, pois temos um curso onde criamos nosso primeiro jogo utilizando a linguagem de programação GDScript, que é muito parecida com Python. Então, se você prefere utilizar a Godot e GDScript, este curso aqui é para você. Então, eu agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui e também agradeço a todo o pessoal que apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.